Olá, tudo bem? Gustavo Luiz por aqui. Pra gente aí sempre tá por aqui no canal da Simples Web Rádio, trocando uma ideia contigo. E é lógico, sempre às vezes com temas um pouco polêmicos, como esse título que tá aí, né? Às vezes, nem sempre pedir perdão resolve, só pedir perdão não resolve, né? Uma das coisas, né, que as pessoas mais têm problemas em saber usar, né? São dois instrumentos. Primeiro, é o microfone. Isso aqui é uma arma. Se a pessoa que estiver usando não souber usar, ela pode causar uma desgraceira e não é legal. E a outra é a língua, né? A língua é um problema. Nem todo mundo sabe usar a língua de forma correta, né? E às vezes a gente... eu também, tá? Eu me coloco nesse lugar também. A gente acaba cometendo erros, magoando pessoas, né? E enfim, às vezes só ficar pedindo perdão, gente, vamos combinar. Não adianta, não. Entendeu? É complicado, porque as pessoas, elas se pegam muito, né, no tal do 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar... Mas, Gustavo Luiz, você não tem facilidade pra perdoar? Eu tenho mega facilidade pra perdoar. Eu perdoo, eu sou daquela opinião que a gente tem que pedir perdão até pra quem não... A gente tem que perdoar, melhor dizendo, né? Nós temos que perdoar pessoas até sem ela pedir perdão pra gente, sabe? Eu acho que ficar trazendo pra dentro do nosso corpo, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, a falta de perdão, que é uma tese minha, né? Mas eu tenho observado, né? Essa coisa de não perdoar, né? Ela causa doenças, né? Mas então ficar com aquela coisa ali, remoendo, nada, a pessoa erra comigo, eu perdoo, toco a vida, vambora. Não pense em vingança também, esse negócio de vingança. Aliás, a vingança pertence a Deus, né? Não me pertence também. Então eu não tenho problema com essa questão do perdão. Mas nós temos que entender essa questão toda de pedir perdão, né? Como é que é isso? Né? Já foi falado, talvez, você já deve ter ouvido alguém falar, realmente pedir perdão não é ter um Alzheimer, né? Você ter um chá ali, esquecer tudo, ter ali um pó de pirilim-pim-pim, né? E, enfim, a gente esquecer tudo que aconteceu, né, naquele determinado evento ali, que se ficou chateado com a pessoa. É bom lembrar também que a gente chateia as pessoas também, tá? Então, tanto eu chateio você, quando você me chateia. E realmente é bom a gente se perdoar. Mas nós temos que tomar cuidado com a língua. E as pessoas não têm. Eu tava lendo aqui agora na Bíblia aqui. Deixa eu ver aqui. Salmos 34, do versículo 12 ao 13. Quem de vocês quer amar a vida e desejar viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Nós temos que tomar cuidado, né, com a maneira que a gente usa a nossa língua, com a maneira que a gente lida com as pessoas, né? Eu falo que a igreja, eu falei essa semana aqui, né? Nós temos que congregar. É verdade, é um fato. Nós precisamos de congregar. Mesmo com todas as falhas, com todos os problemas que uma igreja pode ter, nós precisamos de congregar. Eu acho que você quer sair da sua igreja, vai para uma outra igreja, não fica desigrejado, né? O termo agora é muito usado para isso, né? Mas nós temos que entender também que a igreja, quando ela quer ser um ambiente hostil, ela consegue ser com excelência. E causa estragos, assim, monstruosos, né? As pessoas, nós temos que entender. Porque as pessoas, né? Eu, você, todo mundo, a gente entende que vai para uma igreja e vai com aquele primeiro amor, né? Então tá tudo maravilhoso. Todo mundo que muda de igreja fala que a igreja atual que ela está é uma maravilha, é ótima, né? Enfim. E não é bem assim, né? Vamos combinar que daqui a pouco todo início de namoro é uma bênção, quando você casa, vem ali as coisas boas e as coisas ruins, né? A vida na igreja não é diferente. A gente começa a lidar ali, daqui a pouco começa a dar uns BOzinhos. Só que a gente vai pra igreja, né?
com entendimento que ali é um lugar maravilhoso. E na primeira pisada de bola que as pessoas dão com a gente ali, volto a dizer também que a gente pode também pisar na bola com alguém, mas vamos colocar do nosso lado, tá bom? A gente pega, fica chateado, aquilo magoa a gente, e a decepção em relação sua com a igreja é muito maior por conta da expectativa que você tem de estar numa coisa santa, numa coisa religiosa, numa coisa de Deus e tal. E você vê que é exatamente aquele lugar que você esperava de você ser bem tratado, bem tratada, enfim, você acaba levando uma lambada. E nós não somos igual cachorro, né? Que leva uma lambada agora e segundos depois se chama pra fazer carinho, o cachorro aceita carinho de uma boa, né? Então, realmente, igreja, quando quer ser um ambiente hostil, ela consegue fazer com uma excelência monstruosa e ela acaba com casamentos, ela acaba com a fé das pessoas. Tem pessoas que são assassinas de crente, né? E tem igrejas que fazem esse trabalho também com uma excelência monstruosa. É uma igreja que tem muitas coisas boas, mas quando ela faz a coisa ruim, as pessoas esquecem as coisas boas, que é natural também, e começa a lembrar só daquele momento ali, daquele ponto ali que a igreja vacilou. Pelo grau de expectativa que você tem com uma coisa de Deus, né? E as pessoas têm que entender que a gente magoa, a gente se magoa os outros, e a igreja não é diferente porque a igreja é feita por pessoas falhas, igual eu, igual você, enfim. Mas temos que entender que quando a gente comete esses erros, nós temos que tentar diminuir cada vez mais essa margem de vacilo com as pessoas, né? Porque a gente é muito legal. Toda vez que eu errar com você, você vai, eu vou te pedir perdão e vambora, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Não, não é assim, né? Eu vou errar com o Beltrano, eu vou errar com você, mas fica tranquilo, que daqui a pouco eu te procuro e eu te peço perdão. E vão que vão, tá maravilhoso, tudo certinho. Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que tem que pedir perdão, temos que perdoar, mas temos que entender que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Que não é só subir no altar às vezes, pedir perdão por uma falha e tá tudo certo. Um perdão no altar, um perdão em particular, não interessa, às vezes não resolve toda a lambança que uma atitude equivocada que você teve ou que alguém teve. Resolve apenas com um botãozinho ali que eu já falei, né? Que joga um pó de pirlim-pim-pim e já tá tudo resolvido. Nós temos que tomar mais cuidados, porque às vezes nós magoamos pessoas e com erros que já aconteceram outras vezes. Mas, Gustavo, eu então não tô entendendo. É pra me perdoar ou é pra me não perdoar? É pra você perdoar. É pra você perdoar. Mas é bom lembrar que perdoar não significa você voltar a andar com essa pessoa que vacilou contigo. Você vai perdoar, não tem nem que sei lá procurar a pessoa não precisa também te procurar para te pedir perdão. Você, dentro de, né, você mesmo, sozinho ali, você pega, vai e pede perdão, e libera perdão para a pessoa. Não significa que você tem que andar de novo com essa pessoa. Pessoas que já vacilaram comigo, elas não andam mais comigo. Acabou. Ah, mas isso tá certo? Claro que tá certo, não tem... Tá falando de perdoar, não tá falando de andar de novo, né? Se você for esmiuçar a palavra de Deus, não tem esse negócio de ficar... A pessoa vacila com você 2, 3, 4 vezes e você continua andando com aquela pessoa. Se você já sabe que aquela pessoa complicada, mala, enfim, não dá pra andar mais. Perdoa, manda ela pastar em outro lugar, manda pra onde você quiser lá e vir. E você pega... Perdoou, mas perdoa. Mas nós temos que entender também isso. Temos que tomar cuidado para não ficar cometendo aquele mesmo erro sempre, né? Já tem um ditado que fala, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. É verdade. Então não é só pedir perdão que vai resolver. Tem certas atitudes que nós tomamos com as pessoas que às vezes o perdão não vai resolver de forma alguma. Então a gente tá achando, tem essa visão romântica do perdão. Perdoar é necessário, ok? Fechou? Ótimo. Agora tem consequências, e essas consequências que você ou eu podemos causar com a nossa língua na hora que a gente age com a pessoa, ela pode ter eventos catastróficos na vida do outro e na vida da gente também. E apenas ir lá, né, ficar pedindo perdão, ai, por favor, fui falho. E se você volta pra igreja como? Você já causou um rebuliço enorme na vida daquela pessoa ali, né? Então vamos ter
cuidado com a nossa língua e também cuidado com esse microfone aqui. Não com esse aqui, que esse aqui tá aqui no estúdio comigo, né? Mas que se você tem... Porque a igreja, ela tem outro problema, né? Nós temos pessoas... 90% das pessoas que pegam no microfone numa igreja são pessoas despreparadas, sem consciência do que tá falando. Fala um montão de besteira, fala um montão de lenha, sabe? Misericórdia. Mas a igreja não vai se preocupar com isso mesmo. Ela quer saber, daqui a pouco, fazer uma coisa errada, pisar na bola com alguém, destroçar uma família inteira às vezes, mas subir no altar e pedir perdão e tá tudo resolvido. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Eu acho que a pessoa que foi vítima da língua de alguém, né, do ato equivocado de alguém, ela tem que perdoar. Isso aí eu concordo. Agora, nós temos que entender que, às vezes, as consequências causadas pela nossa língua, simplesmente um pedido de perdão não vai ser o bastante. Então vamos tomar cuidado, né, com a nossa língua. E se você usa o microfone, cuidado com o microfone também. E cuidado com a sua língua dentro da igreja também, né? Fica ligado aí. Não custa dizer, se inscreva no canal da Simples, aperta o sinal, o botãozinho aqui, o sininho aqui de avisar que a gente está entrando com conteúdo novo. Também vai lá no curtir e, por favor, deixe seu comentário concordando ou discordando do Gustavo Luiz, tá bom? Eu sou o Gustavo Luiz, até uma próxima, eu volto aí falar com você. Tchau, tchau.